Fala aí, brother, beleza? Bruno Valverde aqui e hoje vamos falar sobre o que é tocar mixado, beleza? Antes disso, espero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e também deixa o like para ajudar aqui no algoritmo, né? Para dar aquela força e distribuir para mais pessoas e deixe seu comentário com sugestões aqui dos vídeos, beleza? Bom, o que é tocar mixado? Esse é um tema que está muito recorrente, então tem muita gente falando sobre isso e muita gente me perguntando, porque alguma vez eu comentei lá no meu stories no Instagram, inclusive se você não me segue lá, @Bruno_Valverde, e eu comentei sobre tocar mixado. O que acontece? Quando a gente começa a estudar batera, parte técnica, coordenação e tal, é lógico que você não vai ter uma atenção em todos os aspectos do que acontece na parte técnica ou na parte de coordenação ou na parte musical como um todo, certo? E acontece o seguinte, que quando você começa, por exemplo, a fazer um groove, seu primeiro groove na batera, você não sabe exatamente a parte de dinâmica daquele groove, porque o seu objetivo básico, principal, fundamental ali é simplesmente fazer a parte coordenada do groove, certo? Aquele bumbo no 1 e no 3, caixa no 2 e no 4, o hi-hat ali mantendo a colcheia geralmente e tá tudo certo. O que acontece? Ao longo do tempo, outras preocupações vão tomando conta da batera, que não é só a parte técnica ou a parte de coordenação, que é a primeira coisa que você tem que ter ali como fundamento, vamos dizer assim. Só que o nosso objetivo com a música é a música, é servir a música. Ou seja, não dá para você ficar preso à parte técnica, vamos dizer assim, né? Preso à parte técnica e preso a essa parte só de coordenação, na parte mecânica e motora da batera, porque você tem que se preocupar em fazer música. E o que acontece? Dentro desse âmbito de fazer música, a gente tem vários temas e várias coisas dentro daquilo. Um deles é o tema da dinâmica. Um músico precisa ter dinâmica para tocar. Essa dinâmica, ela pode ser a dinâmica bem trabalhada num volume muito alto, num volume muito baixo, num volume médio. Não tem problema. Então, se você consegue mixar essas três coisas, você vai ter um ambiente muito mais favorável musicalmente. E na parte da dinâmica, a gente pode dizer que tem peças-chave na bateria, ou seja, bumbo, caixa, hi-hat, ou bumbo e caixa e prato de condução, vamos dizer assim, são os elementos básicos principais do que a gente precisa ter bem afiado, vamos dizer assim, né, para dizer uma palavra bem mais comum. Então tem que estar muito afiado para você ter o básico da bateria, a parte de fundamento, servindo bem o que você precisa, que é a música, ou seja, você tem vários elementos dentro da batera. Cada peça, vamos dizer que seria um instrumento, porque essa foi a história da bateria. Ou seja, cada peça era um instrumento separado que cada um tocava alguma coisa. Um tocava o surdão, o bumbo, ou só a caixa, ou só a ideia do hi-hat com a mão mesmo, com as duas mãos, né? Eles faziam aquela coisa toda, segurava com um paninho há muito tempo atrás, sei lá, mais de 100 anos. E assim que se deu um instrumento de pegar, juntar tudo isso e virar um instrumento bateria. Mas se a gente colocar que cada peça da batera é um instrumento separado, vamos dizer que a gente tem que aprimorar cada um desses instrumentos. Aí a gente estaria pensando mais tecnicamente. Agora, quando você coloca isso tudo junto, você tem que lembrar que todos os instrumentos têm que estar bem alinhados e com uma dinâmica muito boa. Ou seja, quando você vai tocar no hi-hat, o que seria tocar mixado nesse caso? É você não tocar o hi-hat sobressaindo demais as outras peças que são fundamentais também. Então você toca tão alto o hi-hat, por exemplo, eu poderia dar dica para quem toca na igreja, para quem toca num barzinho à noite, para quem toca em shows grandes, pequenos, etc. Não importa, essa dica é para todo mundo, é geral. Então às vezes você vai tocar o hi-hat e ele está extremamente alto em relação à pegada da caixa ou bumbo. Então o que você tem que fazer? Você tem que equilibrar aquilo. Você vai ter que saber o momento que o hi-hat tem que abaixar o volume, mas você vai ter que saber que tem um momento que é a caixa que você tem que aumentar o volume, a pegada, o punch, por exemplo, a firmeza, ou o próprio bumbo, você deixar aquilo mais equilibrado. Tem muitos bateras também que sentam o pé no bumbo e toca fraco a caixa e o hi-hat. Então fica aquele grave excessivo, né, na parte de corte do primeiro e do terceiro tempo. Aí você não tem o resto dos elementos chegando junto no que compõe a ideia inteira do fundamento de um groove. Então tocar mixado é basicamente isso. É você ter um equilíbrio entre as peças e você saber exatamente controlar tecnicamente e na parte de coordenação como um todo, fazendo aquilo soar musicalmente. Então se você quer atingir certas dinâmicas, é bom você ter esse controle. Então agora eu quero tocar muito alto tal peça para dar tal intenção, seja para um solo ou para um groove, etc. Só que isso tem que ser controlado, você tem que saber o que você está fazendo. Por quê? Você vai para o estúdio, aí você vai tocar e o produtor sente que não está encaixando legal, a bateria não está, alguma coisa acontecendo. Aí o cara, será que é afinação? Mexe na afinação, não resolve. Ah, posicionamento de microfone, não resolve também. Às vezes está na mão do batera. E a maioria das vezes é o batera. O problema está no baterista, nesse caso eu estou falando de batera, se fosse o guitarrista, enfim, seria cada um para o seu instrumento. Mas no caso da batera, está no batera. Então, quando você for tocar, tenta tocar mixado, tenta alinhar todos os instrumentos que você tem dentro da batera. Então, imagina, bateria como um todo, dentro da batera, vários instrumentos separados. Tem que tocar esses instrumentos
mixados, não esperando que o produtor vai resolver isso para você depois. Pode ter isso também, vai ter. Algumas coisas, ninguém é máquina, ninguém é super humano, né? Vamos dizer assim. Todo mundo é um ser humano que erra, é falho e não vai ter sempre as notas perfeitas. Então alguma coisa ou outra você pode até corrigir na pós, mas não significa que você tem que esperar isso acontecer num take inteiro que você vai fazer. Então de repente tem uma parte específica que você tem que refazer, alguma parte do groove que não ficou legal, de repente você tem uma cúpula que tem um som muito alto e ficou exagerado na questão da sala inteira, aí você refaz uma parte, não tem problema, isso acontece, isso faz parte, qualquer batera, qualquer músico faz isso a vida inteira. É claro, quanto mais preparado você tiver, menos retrabalho você vai ter, certo? Então o retrabalho sempre é o que demora mais, é o que dá mais trabalho no geral, porque se você tem tudo preparado e tem a ideia certa do que você vai fazer, já está bem preparado mesmo, como eu disse, sendo bem redundante nessa palavra, você vai chegar muito mais estruturado e vai ter um resultado sonoro muito melhor, beleza? Então, tocar mixado é uma espécie de obrigação nossa como batera, porque não dá para você esperar que o técnico de som, seja num show ao vivo, ele vai resolver toda a sua questão, por exemplo, do hi-hat, porque às vezes, quando você for tocar numa dinâmica mais baixa e vai ter mais ghost notes, por exemplo, no hi-hat, ele teve que abaixar tanto no PA ou na mix, por exemplo, lá na hora de passar o som, que aí quando você for tocar as notas baixas, nem vai aparecer. Vai estar tudo, vai sumir tudo, por exemplo. Então, se você tocar mixado, tocar tudo mais equilibrado, a gente pode trocar a palavra mixado por equilibrado, vamos dizer assim, você vai ter esse resultado de, quando você tiver uma dinâmica mais baixa, essas coisas vão soar também. Quando você tiver dinâmicas mais altas, elas também estarão equilibradas. Não vai estar uma coisa muito mais, sei lá, sobressalente do que a outra, beleza? Então, tocar mixado é um desafio aí que eu tenho pra você, que às vezes tem muita reclamação de repente na igreja, de as pessoas dizerem, pô, meu, esse hi-hat aí, na hora que você toca o crash, parece que vai explodir tudo. É claro que às vezes tem a culpa da acústica também do ambiente, que não ajuda. Claro, eu sei bem disso, eu venho da ideia da igreja, eu toco na igreja até hoje, então eu sei que muitas vezes a acústica não ajuda. Então eu sei disso. Mas o que nós, como músicos, temos que fazer? Se adequar ao ambiente que a gente está. Não é o ambiente que vai se adequar a gente, é nós que temos que nos adequar ao ambiente. Então, essa é a função do músico, servir a música. E se servir a música tem a ver com tocar mais controlado e mixado dentro daquele ambiente, então a gente vai servir fazendo daquela forma. Como eu disse, não importa onde você esteja e qual o tamanho do show ou do ambiente que você tá, beleza? Tocar mais baixo. Então, às vezes você vai ter que tocar bem mais baixo, mais pé no chão, porque o ambiente e a acústica não ajuda em nada. Então, pensando nessa perspectiva, temos que encarar que a culpa está sempre nossa, ou seja, o que dá para melhorar para tocar mais equilibrado na próxima vez ou no próximo ambiente, como estudar mais equilibrado. Então somos músicos para servir a música, bateristas para ser coluna, fundamento e fundação ali de tudo o que está acontecendo. Então não dá para você ficar pensando só na técnica e esquecer a parte da dinâmica, a parte de musicalidade, que é o mais importante, que é o nosso objetivo principal e final. Ou seja, a musicalidade vai estar em como você consegue se expressar dentro do que você está fazendo e, claro, tocar aquilo tudo equilibrado a ponto de todo mundo que está ouvindo entender que você está servindo a música e você não está querendo sobressair mais do que as outras pessoas. Naquele ambiente tudo tem que estar de uma forma harmônica para poder acontecer. Então, tocar mixado é uma coisa muito importante. Se você não dá atenção para isso, se você estiver naquele momento da parte técnica, de estudar muita técnica, muita coordenação, muita polirritmia, muita frase específica, ótimo, tudo bem, não tem problema, pode estudar isso aí que você está estudando. Não sou eu que vou ficar falando que você deve ou não fazer nesse caso. Mas você tem que dar atenção à dinâmica e aprender a tocar tudo aquilo com equilíbrio e tocar mixado. Isso vai fazer a diferença na sua parte profissional. Quando você for gravar, se você for esse batera que toca de uma forma mixada, pode ter certeza que você vai ter muito mais trabalho, muito mais gig do que uma pessoa que tem muita técnica, mas na hora de tocar, na hora de se expressar, a parte técnica sobressai muito mais do que a intenção, a parte musical ou aquela parte de você estar fora desse ambiente, desse plano comum de só pensar em coisa mecânica, tá? Então é muito importante as duas coisas. De batera para batera, não tem problema a gente mostrar umas coisas a mais, a parte técnica, etc, porque a gente está sempre se ajudando como uma comunidade do instrumento específico, qual a parte técnica melhor para um e para o outro. Então a gente sempre vai compartilhar a parte técnica, a frase aqui, tá tudo certo. Porém, é só uma questão de mentalidade. Lembra sempre que tocar mixado, ter dinâmica, ter equilíbrio é o que vai fazer você ter mais longevidade na música e na parte profissional, beleza? De uma forma que, se você precisar gravar, seja o estilo que for, então não estou dizendo aqui que você precisa tocar todos os estilos e ser versátil para ser musical, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que, se é no seu estilo, se você só toca metal, por exemplo, tenha equilíbrio e tenha dinâmica no estilo que você toca. Se você só toca samba, por exemplo, tenha dinâmica e equilíbrio e toca mixado dentro daquele estilo, beleza? Então, tudo isso faz parte, tudo isso é importante para você ser um bom batera, ser um batera mais profissional e buscar sempre essa qualidade. Ou seja, se você não tem isso, não é tarde para você buscar. É só você ter um equilíbrio
sobre na parte de treinar, na parte de estudos e como você ouve a batera e a música como um todo. Às vezes eu faço aqui o drum cover, por exemplo, no meu canal, coloco mais notas, dou uma incrementada em algumas ideias, mudo um pouco a levada, dou umas invertidas. Não tem problema você brincar um pouco com essa questão técnica também. Mas, no geral, na maioria dos trabalhos que você for fazer, seja na parte profissional, você tem que pensar como um todo, pensando sempre musicalmente, beleza? Isso não tira o espaço de pensar tecnicamente nos momentos que você quer explorar alguma coisa específica também. Faz parte dessa evolução musical do dia a dia na música, treinando, praticando, etc. Não tem problema algum. É isso aí, esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, deixa o sininho aqui, né? Ativa o sininho para dar uma força, deixa seu comentário com uma sugestão de um próximo vídeo e deixa o like também para ajudar no algoritmo aqui a espalhar para mais pessoas. Estamos lutando aqui para chegar aos 100 mil inscritos. Preciso de você ajudar a espalhar e compartilhar esse vídeo. Beleza? Um grande abraço, te vejo no próximo.